Olá! E daí, como é que você está? Preparado para nós iniciarmos os nossos estudos para a prova do INSS, um concurso mas tão esperado, que quando saiu efetivamente a notícia da liberação desse concurso, como nós falamos lá na nossa aula preparatória, foi uma polvorosa de pessoas, todas querendo saber o que vai acontecer com essa prova ou deixar de acontecer. Mas você já está alertado de como que você vai estudar para esta prova. Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar com cada tópico do seu edital, cada item que pode ser abordado na sua prova. Lembrando de todas aquelas dicas que nós apontamos lá na aula sobre como estudar para esse concurso. Bem, quando nós falamos em direito previdenciário, quando nós falamos em prova do INSS, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é de onde surgiu o direito previdenciário, como que ele se estruturou, como que ele se aprimorou, o que é efetivamente isso. Para que nós possamos compreender isso, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que o sistema previdenciário, ele passou por um processo de evolução. Processo este que com certeza será uma questão da sua prova, porque todas as provas, historicamente até hoje, do INSS, cobraram pelo menos uma questão sobre o histórico da Seguridade Social no Brasil. Todas, absolutamente todas. Ou eles cobram no formato de você se lembrar quando que surgiu essa discussão, ou eles cobram no formato de você saber em que momento que o Instituto Nacional do Seguro Social surgiu. Então, para que nós tenhamos isso em mente, nós temos que ter primeiramente, lá na nossa cabecinha, o que significa, como foi estruturada a Seguridade Social. O que significa Seguridade Social e como ela foi estruturada? Vamos ver? A Seguridade Social foi estruturada no Brasil em um tripé: Previdência, Assistência e Saúde. O que significa isso? Significa que o legislador brasileiro, olhando para o cenário internacional e para tudo o que aconteceu dentro do território brasileiro, ele dividiu a Seguridade Social brasileira em três grandes pontes: Previdência, Assistência e Saúde. Quando ele fez isso, ele o fez em 1988. Por que 1988? Porque 1988 foi a edição da Constituição Federal que nós temos hoje em dia. Então, você viu lá na nossa aula preparatória de como estudar, que você vai poder acessar a Constituição Federal lá no site do Planalto, porque não é para você ler a Constituição em livros, não é para você ler a Constituição em resumos, é direto no site do Planalto. Essa Constituição veio em 88 e quando ela veio, ela dividiu a Seguridade Social no Brasil em três elementos: paz, previdência, assistência e saúde. Melissa, mas paz? Como assim? Lembre-se na hora da prova que eles irão lhe confundir falando o seguinte, anota aí. Eles irão dizer para você que previdência é um gênero que congrega, que absorve, palavras que a sua prova utiliza, a assistência à saúde. E daí você, aluno aqui da prova, não vai errar essa questão. Você irá se lembrar que previdência é uma espécie, não um gênero. É uma espécie de um grande núcleo chamado Seguridade Social. Logo, Seguridade Social é o gênero. Previdência, assistência, saúde são espécies de um gênero. Então, lembra lá, Seguridade Social, paz. O que é paz mesmo? Previdência, assistência e saúde. Ótimo. Se Seguridade Social é paz, previdência, assistência e saúde, o que é previdência? O que é assistência? O que é saúde? Vamos lá. Previdência. Para que você fale em previdência, olhe o nome, olhe a palavra. Previdência, ser previdente, prevenir-se,
precaver-se. O que significa isso? Vamos lá. Significa que ao longo da história, o homem descobriu que ele precisava de uma proteção para o seu futuro. Ele descobriu que ele adoecia, que ele envelhecia, que ele morria, que ele ia preso, que ele tinha filhos. Ele descobriu isso. Quando o homem descobriu isso e automaticamente ele viu no Estado alguém que iria protegê-lo. Como que o Estado iria protegê-lo? O Estado iria protegê-lo desde que ele fosse previdente. E o que significa ser previdente dentro do Estado brasileiro? Que significa que aquele que contribuir para a Previdência foi previdente. Logo, poderá, atendidos os requisitos, vir a gozar de um benefício da Previdência. O que significa isso? Pense assim, você primeiro bate o carro e depois contrata o seguro, ou primeiro você contrata o seguro e depois bate o carro. Isto mesmo, você primeiro contrata um seguro, depois bate o carro. Você foi previdente. Isto é previdência. Este conceito é essencial para todo o seu concurso. Porque eles vão passar a prova inteira tentando confundir você. E você sempre vai se lembrar que para que alguém chegue à Previdência, para que alguém seja protegido pela Previdência, ele tem que ter sido o quê? Previdente, ou seja, tem que ter contribuído para a Previdência. A Previdência não protege você porque você é miserável. A Previdência não protege você porque você é necessitado. A Previdência protege você porque você foi previdente. Isto mesmo. Você anteveu o risco, você temeu o risco, você foi lá e falou assim, não, eu não quero ficar desprotegido no futuro, então eu vou contribuir. Por isso que previdência pressupõe contribuição. Pressupõe que você pagou, que você verteu valores para o Estado. Ok? E a assistência social? Aqui sim. A assistência social, nós vamos trabalhar numa aula específica sobre ela, mas a assistência social está prevista para vocês lá na Constituição Federal, no artigo 203. A assistência social diferencia-se da Previdência por um grande fator. A assistência social independe de contribuição. Ou seja, ela protege o cidadão pelo simples fato dele existir e necessitar de uma proteção. Olha a diferença com a Previdência. A Previdência olha para o cidadão e verifica. O cidadão foi previdente? Ele contribuiu? Muito bem. Vou verificar se ele preencheu os requisitos e vai receber benefício. A assistência, ela olha para o cidadão e fala assim, esse cidadão precisa de uma proteção do Estado. Ah, mas ele nunca contribuiu? Não interessa. Se ele provar necessidade, ele poderá ser assistido pelo Estado brasileiro. Então, a assistência pressupõe necessidade. Veja só, eu assisto, eu protejo quem necessita. Ok? Beleza? Independe de contribuição. E a saúde? A saúde está dentro da Seguridade Social, é o último elemento lá do nosso tripé, e a saúde é um direito público, universal e gratuito. Ou seja, deverá ser de amplo acesso, livre acesso. Eu não exijo, eu Estado, eu não exijo que você tenha contribuído e eu não exijo que você necessite da saúde. Basta você respirar
que você já terá direito fundamental, indisponível, público, gratuito à saúde. Aqui, vem cá comigo. Melissa, mas eu ouvi dizer, eu já sei o que você ouviu dizer. Você vai ouvir vários ouvires dizer por aí. Você ouviu dizer de algumas pessoas que o direito à saúde não nasce quando a pessoa respira, que o direito à saúde só existe quando a pessoa vai ao posto de saúde. Infelizmente, vocês vão ver alguns materiais sendo divulgados por aí falando isso. E está errado. Principalmente você aí que está assistindo o nosso concurso aqui, está se preparando, cuidado quando você for falar de saúde dentro do INSS. A saúde não é bancada pelo INSS. A saúde não é custeada pelo INSS. A saúde é um dever da União, dos estados, dos municípios e do federal concederem ao cidadão tão logo ele respire. Esse dever é compartilhado entre eles, competindo naturalmente a União, a grande gestão do sistema público de saúde brasileiro, que é o SUS, ok? Então vamos lá. Só quando a pessoa vai ao posto de saúde que ela tem direito à saúde? Não, ela respirou, ela tem direito. Por isso que vocês têm as políticas preventivas de doenças, as políticas repressivas. Veja só, lembre do direito à saúde, toda vez que você tem carnaval, aparece aquela propaganda lá na televisão falando, use camisinha. Aquilo é uma propaganda custeada pelo sistema de saúde. Por quê? Porque se eu tenho direito à saúde, o meu direito à saúde tem que ser de prevenção, repressão e tratamento, ok? Logo, para ter acesso à saúde, não precisa ter contribuído, não precisa necessitar, basta existir. Se você existe, logo você tem direito à saúde, que é um direito público, gratuito e universal. Muito bem. Melissa, então, quer dizer que quando se fala em Seguridade Social e quando se fala do conceito da Seguridade Social, se está falando, então, em previdência, assistência e saúde. Exatamente isso. Isso é o ponto 1 do seu edital. E quando se fala disso, né, quando se pensa em Seguridade Social e se fala do conceito, se fala do que compõe, você deve estar aí do outro lado se questionando. Como será, Melissa, que vem uma questão dessa para mim? A questão vem da seguinte forma. Eles vão lá e confundem você, chamando previdência de seguridade e seguridade de previdência. Só que você não vai cair na pegadinha. Você vai se lembrar que seguridade é um gênero dentro do qual tem previdência, assistência e saúde, ok? Muito bem, mas uma vez definido que previdência tem que ter contribuído, assistência tem que necessitar, saúde basta existir, vem um questionamento. Será que sempre a estrutura da Seguridade Social brasileira foi assim? Será que sempre a estrutura de previdência, de assistência e saúde foi assim? Aí é que vocês têm que tomar muito cuidado lá no seu concurso. Por quê? Como vocês tiveram algumas alterações aí ao longo do tempo, essas alterações acabam caindo na sua prova. Quais foram as alterações que acabaram acontecendo aí ao longo do tempo? Ao longo do tempo, vocês irão perceber que houve uma separação, esta que nós temos hoje, de previdência, de assistência e saúde. O que significa isso? Que, a depender do que vocês forem estudar, se vocês não seguirem, não respeitarem o que eu mandei vocês estudar, estudarem errado, vocês vão ver que algumas pessoas falam assim, se eu paguei INSS, eu tenho direito à saúde, se eu não paguei, eu não tenho direito à saúde. Isto não tem relação. INSS é uma coisa, previdência, assistência é outra e saúde é outra. E como é que isso aconteceu na passagem do tempo? Na passagem do tempo, isso aconteceu da seguinte forma, na tela. Lá na passagem do tempo, vocês irão observar que primeiro nós tivemos lá uma transição que foi de 1852 até 1923. Nessa transição de 1852 até 1923, o que aconteceu? O que aconteceu aqui?
Durante todo esse período, não se falava especificamente em previdência no Brasil. O que se falava era de um sistema de proteção que as igrejas forneciam, as famílias forneciam e algumas entidades outras. Foi então que em 1923, olha o que aconteceu. Veio uma lei, a chamada Lei Eloy Chaves. Essa Lei Eloy Chaves, o que ela fez? Ela foi lá e criou a Caixa de Aposentadorias e Pensões para os ferroviários. Por que esta lei é tão importante e não uma lei anterior que tinha criado a aposentadoria para os trabalhadores dos Correios? Por que ficou esse marco? E por que na prova você tem que lembrar desse marco? Porque essa Lei Eloy Chaves, na verdade, era um decreto, não era propriamente uma lei. Ela colocou disposições mais organizadas sobre o sistema de previdência brasileiro. E nessas disposições mais organizadas sobre o sistema de previdência brasileiro, leia-se relativo aos ferroviários, que naquele momento, dentro do território nacional, ocupavam grande parte da massa de trabalhadores brasileiros. Esse decreto que regulamentou a aposentadoria e as pensões dos ferroviários ficou tão, mas tão importante que ele, lá no seu concurso, ele é considerado pela sua banca como o marco inicial da Previdência Social no Brasil. Veja lá nas questões. Eles vão lá em várias vezes no seu concurso, eles colocam: entende-se por marco inicial da Previdência Brasileira. Qual a resposta? A Lei Eloy Chaves, de 1923. Melissa, eu vou ter que decorar isso aqui? Veja, durante todo o nosso curso, eu vou falar para você não decorar. Só que isso aqui é decoreba. Você tem que se lembrar na sua prova da Lei Eloy Chaves. Lembrar que a Lei Eloy Chaves foi a primeira a ser considerada o fundamento da Previdência brasileira. Beleza? Ok? Bem, só que a Lei Eloy Chaves, ela foi lá e previu pensões para ferroviários, dependentes de ferroviários. Só que isso, no Brasil, estava se espalhando com a criação de vários institutos de aposentadorias e pensões. Então, cada entidade de classe profissional acabou criando seus institutos de aposentadorias e pensões, os IAPIs, IAPEs e outros aí pelo caminho. Começou a proliferar tanto, que isso começou a incomodar o governo, de uma forma tal que em 1960, o governo vem com a LOPS, a Lei Orgânica da Previdência Social, e em 1966 cria o INPS. Então, olha o que aconteceu aqui. 1923, vem a Lei Eloy Chaves, que na sua prova é considerado como marco da Previdência Social no Brasil. 1930, começa a explodir os institutos de aposentadorias e pensões pelo Brasil. E vai. 1960, vem a Lei Orgânica da Previdência Social, a chamada LOPS, Lei Orgânica da Previdência Social, famosa LOPS. Esta Lei Orgânica da Previdência Social tenta dar um norte para o sistema previdenciário brasileiro. Um norte que se concretiza em 1966 com a unificação dos vários institutos de previdência que existiam no Brasil, formando o INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. Vejam e tomem muito cuidado com isso, porque com o Instituto Nacional de Previdência Social, eles deixaram muito claro qual era a formação, qual era a Constituição a partir daquele momento. Então, sai do cenário jurídico brasileiro a pluralidade de institutos de aposentadorias e pensões por classe profissional e entra no cenário jurídico brasileiro um único órgão, um único instituto
responsável pela previdência do trabalhador brasileiro. Importantíssimo. INPS resultou da fusão dos institutos de aposentadorias e pensões existentes até então. Muito bem, o Instituto Nacional de Previdência Social, uma vez fundado em 1966, veio o Brasil a passar por outras transformações históricas. Transformações históricas muito importantes, por quê? Porque naquele momento histórico, e isso segue até 88, até a Constituição de 88, confundia-se muito previdência com saúde. Por que se confundia? Porque exigia-se da pessoa que desejasse acesso à saúde, que ela tivesse comprovante de pagamento do INPS. Então, a pessoa chegava no posto de saúde, se ela quisesse ser atendida pelo sistema público de saúde, ela tinha que demonstrar que tinha pago o INPS. Se ela não tivesse pago o INPS, naquela época, ela automaticamente era colocada na fila lá dos indigentes, dos marginalizados ou coisas que o valham, ou seja, dos não pagantes. Naquele momento histórico, saúde estava atrelado a pagar. Só que veio 88, e 88 eu disse para você, saúde está atrelado a pagar? Não. O Constituinte de 88, o legislador de 88, separou a saúde da Previdência e falou assim, saúde todo mundo que existir tem direito, Previdência só quem pagar. Quando ele fez isso, em 1988, automaticamente ele abriu as portas para que em 1990 fosse criado o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, ou seja, o objeto da tua prova passou de INPS para INSS. Em 1990, acontece uma grande reforma, alterando a designação de INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, para INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. Daí você vai falar assim, Melissa, mas eu vi um monte de lugar escrito Instituto Nacional de Seguridade Social. Se você leu isso, para, que está errado. É Instituto Nacional de Seguro Social. Veja que eu comecei a nossa fala de hoje falando, você primeiro bate o carro, depois contrata o seguro, ou primeiro você contrata o seguro, depois bate o carro? Você me disse que primeiro contrata o seguro, depois bate o carro. Isto é o INSS, isto é Previdência. Seguro. Seguridade é a mesma coisa que seguro? Não. Seguridade é previdência, assistência e saúde. Então, por isso que 3 marcos históricos que aparecem direto na sua prova. Não esqueça, 1923, Lei Eloy Chaves. A Lei Eloy Chaves cria a Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Ferroviários. 1960. 1960 vem a LOPS, a Lei Orgânica da Previdência Social. 1966 tem o INPS. E o INPS foi extinto em 1990, quando veio então o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Bem, você irá falar assim, então tá, compreendi todo esse panorama histórico aí, Melissa, que você está falando. Só que isso me dá até um desânimo. Por que me dá um desânimo, Melissa? Porque imagina só, eu não sou nem da área do direito. Eu tenho que ficar decorando esse negócio. Fica tranquilo, fica sossegado, porque a única aula que você terá durante o curso todo o curso, que você vai ter esses detalhezinhos históricos, chatos, né? Históricos, e que eu vou falar assim, olha, é muito chato, é muito, enfim, mas vai cair na sua prova, é essa aula. As outras aulas você vai ver que são bem práticas, bem do seu dia a dia, coisas que você vivenciou, coisas que você irá vivenciar. É só essa aulinha aqui que efetivamente você tem que tomar um cuidadinho, porque como tem sempre uma questão falando do histórico, lembra disso. Além disso, lembre-se que para reforçar esta aula aqui, a parte histórica, lá na sua apostila eu dei um desmembramento de algumas entidades, explicando por que é importante, e você vê na apostila que eu coloquei até marcadinha amarela para você quais são os pontos históricos mais importantes. Mas de todos, sem dúvida alguma, o mais importante é você não esquecer que o INPS foi substituído pelo
INSS. Beleza? Tranquilo aqui? Já que tá tranquilo aqui, então vamos ver como é que você se saiu da aula de hoje. Da aula de hoje nós vimos que nós temos a Seguridade Social. A Seguridade Social está prevista para vocês lá no artigo 194 e está dividida em Previdência, Assistência e Saúde. Nós vimos que Previdência pressupõe sempre o pagamento, sempre pressupõe ato de pagar. A assistência pressupõe necessidade e a saúde pressupõe que você exista. Quando eu falo que previdência pressupõe pagar, é porque você pressupõe que o cidadão foi previdente. E este pagar, nós iremos ver, ele tem várias manifestações de pagamento. Por isso, não se desespere agora quando você fala assim, meu Deus, mas eu ouvi falar. Esquece o ouvir falar, nós vamos ver tudo o que é real e o que não é real durante as nossas aulas, certo? Lembre-se que quando você estiver falando de previdência, você estará falando da Lei 8.212 e da Lei 8.213 de 91. Quando você estiver falando de assistência, você estará falando da Lei 8742 de 93. E quando você estiver falando de saúde, você vai falar da Lei 8.080 de 90. Nós iremos analisar a 8.212 ao longo do nosso curso, a 8.213 e a 8742. A 8.080, por excelência, não faz parte do nosso objeto de estudo, porque ela versa especificamente sobre saúde. Melissa, então você ir lendo 8742, 8.213, 8.212? Peraí, você não viu lá nossa aula inicial em que nós falamos como que você vai estudar? Primeiro tem que assistir aquela aula para você saber como que você vai estudar. E se você assistiu aquela aula, você também vai ter prestado atenção na aula de hoje, em que nós falamos do histórico da Previdência. Lembre-se que lá no histórico da Previdência que nós vimos hoje, nós temos que nos atentar que ao longo do tempo a Previdência passou por algumas disposições. A mais importante, a Lei Eloy Chaves. A segunda mais importante, a criação do INPS, que é a extinção dos institutos de aposentadorias e a vinda do INPS, e finalmente a substituição do INPS pelo INSS. Beleza? Tranquilo até aqui? Tá. Já que está tranquilo até aqui, essa Seguridade Social, que se compõe de Previdência, Assistência e Saúde, ela tem que ser organizada, ela tem que ser estruturada. E para ser organizada, para ser estruturada, além de ter disposições de lei, além de ter disposições de decreto, além de ter outras normas, ela tem que ser orientada por princípios, por objetivos, por normas maiores que direcionem como serão aplicados Previdência, Assistência e Saúde. Este é o nosso tópico da próxima aula, Princípios da Seguridade Social. Então, vá se preparando para a nossa próxima aula, lendo o artigo 194 da Constituição Federal, o artigo 195, parágrafo 5º da Constituição Federal, o artigo 201, parágrafo 9º da Constituição Federal, o artigo 3º da Constituição Federal, o artigo 195, parágrafo 6º da Constituição Federal. Vá se preparando, por quê? Porque na nossa próxima aula eu vou falar sobre os princípios. Só que, além de falar sobre os princípios, eu vou explicá-los. Mas é muito importante que você tenha tido contato, tenha tido pelo menos a leitura prévia desses dispositivos constitucionais. Então, eu lhe aguardo na próxima aula. Bons estudos!